Oi, pessoal! Então, estamos começando a gravação do terceiro episódio do nosso podcast, o MedEdcast. Hoje, com a presença muito especial da doutora Camille Silva. A Camille, ela é graduada em Educação Física, mestre em Educação Física, mestre e doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. E ela é docente e coordenadora do curso de Educação Física do Centro Universitário Autônomo do Brasil, a Unibrasil. Então, é um prazer imenso te receber aqui, Camille, porque eu acho que todo mundo que me segue, a gente sabe o quanto a gente é amiga, o quanto eu te amo. E eu tô no momento, assim, em êxtase, porque eu tô com a Camille de um lado e com a Bia do outro. Os meus amores estão aqui, vai ser uma discussão muito legal. A gente vai se divertir muito com um tema muito interessante, muito importante atualmente, que vem sendo desenvolvido, é uma nova área, na verdade, que eu acho que vem sendo pesquisada, sobre as mídias sociais e a relação com o corpo. Olá, Camila, oi, Bia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma alegria imensa, né? Camila já falou um pouquinho, a gente é amiga de longa data. A Bia sempre ouço falar pela Camila, então é uma alegria estar aqui nesse momento, compartilhando. A Camila sempre cobra de mim, né? Tem que se posicionar nas redes sociais, a gente tem que falar mais sobre assuntos pertinentes à tua área, aquilo que eu gosto também. Então acho que é um momento muito bacana para a gente dialogar, conversar um pouquinho sobre esse tema aí tão importante. Eu queria até agradecer a tua presença e a tua disposição de falar sobre isso, porque é um tema que é um pouco polêmico em algumas partes, mas eu acho que é importante a gente falar sobre, né? Falar sobre corpo, falar sobre imagem, falar sobre mídia, em que momento que a gente, né, relaciona tudo isso dentro da nossa sociedade contemporânea, com toda essa coisa do consumismo desenfreado, né? Então, de que maneira que a gente pode entender toda essa dinâmica. E só para complementar uma coisa que a Bia estava falando de ser polêmico, é porque ele toca no nosso íntimo, né? Quando a gente fala de corpo, quando a gente fala das nossas percepções, toca naquilo que talvez seja o mais delicado para nós, não só discutirmos, a gente falar sobre o nosso corpo, falar sobre o outro é fácil, falar sobre nós mesmos, talvez assim, não só um paradigma, mas às vezes é algo que mexe com questões psicológicas. Então a polêmica vem no fato de que falar de algo que por muito tempo, né, era um tabu, ainda um tabu para algumas pessoas, hoje já se tornou algo muito comum e que de certa forma até nos assusta, né, o quão comum é e como ele tem se tratado. Então acho que a polêmica vai desde essa discussão até as nossas percepções, né, a dimensão psicológica mesmo. Eu tenho aqui a tese, né, da Camille, foi a gênese e a estrutura da informação jornalística esportiva em uma rede de comunicação do estado do Paraná. Então, a Camille, além de estudar isso durante a pós-graduação dela, ela também, como coordenadora do curso de Educação Física, ela tem uma expertise enorme em relação a esse tema. Eu, particularmente, como, né, vocês me conhecem, eu acho que as mídias sociais, falando pessoalmente, acho que eu, com a minha idade, né, acho que me sinto bastante afetada pelas mídias sociais, e a Camille mandou um material muito bacana para a gente ler, para a gente se inteirar sobre o tema, e porque a gente tem essa percepção de senso comum, a gente não tem um artigo, né, que nos embasa para falar sobre isso. E a Camille mandou um material bem bacana que fala justamente sobre esse assunto, e ontem foi bem interessante, assim, que o nosso podcast ia ser hoje, e ontem à noite eu estava conversando com meu filho, que tem 14 anos, ele nunca comentou nada sobre isso. Ele, de uma hora para outra, pós-pandemia, ele começou a se envolver no Instagram e ter rede, usar mais essas plataformas que ele até então não utilizava. E ontem eu estava assistindo TV em casa e o meu filho chegou para mim e disse assim: "Tu sabia que banho gelado emagrece?" E eu disse: "Meu Deus do céu, de onde é que tu tirou isso, Rafael?" Então, Camille, por favor, fala um pouco dessa tua percepção para nós. Bom, as redes sociais hoje, né, a gente tem, na época que eu estudei as redes sociais, não faz muito tempo, viu, mas quando a gente fala na época parece, né, que foi lá na década de 30, mas não é isso. Quando eu comecei a estudar sobre o tema, a minha área especificamente, que é a educação física, ela é uma área permeada essencialmente pela mídia. Então a gente vê aqueles esportes que são mediatizados e aqueles esportes que ainda parece que estão construindo seu lugar ao sol, porque não foram mediatizados, né? Não se tornaram ainda uma mercadoria, como a gente fala. Então, quando comecei a estudar, a televisão ela tinha, né, um impacto muito forte
na recepção de quem gostaria de consumir esse produto. Vocês vão ver que eu falo muito sobre a minha maneira de falar produto, mercadoria, porque é a minha leitura. Minha leitura ela é sociológica sobre a questão do corpo, sobre a questão da mídia. Então, quando eu comecei a estudar, eu queria muito entender por que alguns esportes eles estavam toda hora na mídia e outros esportes tão interessantes quanto, eles não estavam lá, eles não conseguiam conquistar um lugar. Isso me incomodava muito, então eu gostava de assistir a televisão, de conhecer os esportes, mas era só o futebol, ainda é o futebol, né, que dominava a televisão. E aí, então, começou meu interesse sobre o esporte dentro da mídia. Você veja só, quando eu estava estudando, no momento da minha tese de doutorado e na minha dissertação de mestrado, foi momentos, assim, de grandes eventos esportivos, a Copa, Olimpíadas, enfim, e a gente percebia pelos estudos, e até por eu estar dentro dessa rede, dessa emissora de televisão, que à medida que o Brasil ganhava uma competição ou que tinha a exposição de uma modalidade, isso, né, era muito procurado depois, as pessoas ligavam, mandavam e-mail querendo saber onde é que praticava, aconteceu com o Guga isso lá no tênis. Então a gente vê que a mídia, ela expõe, ela traz alguns elementos a serem discutidos que por muitas vezes a gente deixa de lado. Se você começa a ver, começa a observar, ele se torna algo dentro da tua agenda. É até uma teoria da comunicação que fala que a mídia, ela agenda aquilo que a gente vai falar, sem a gente perceber. Então, sim, quando você, sabe, Camille, agora você falando isso me faz pensar uma coisa. Por exemplo, na verdade, lendo sobre história, né, do corpo, de como que a gente foi, né, vendo o corpo como imagem e depois como mercadoria, exatamente o que você está falando, a gente começou a colocar bem o que você disse, assim, é o sucesso. Na verdade, é a imagem do sucesso. Então, a venda do corpo, né, como mercadoria e até mesmo do esporte. Então, assim, se ganhou o troféu é porque o cara é bem sucedido. Né? Então, o jogador de futebol é bem sucedido, então a gente tem que dar mais referência a esse esporte, porque afinal as pessoas que jogam futebol, elas são bem sucedidas, né? Eu acho que é bem por aí, como você está dizendo mesmo. E veja só, e esse processo que você está falando faz com que esse atleta que está ali sendo televisionado pela modalidade, ele se torna realmente um produto, ele se torna um produto que é vendido, e aí quando a gente vê usando tênis de tal cor, arrumando cabelo de tal jeito, tudo isso é uma imagem que vai refletir no produto de venda. Então, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de esporte, quando a gente fala, né, dessas questões, a gente tem que pensar para além daquilo que nos diz respeito. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que se organiza culturalmente, politicamente, economicamente, e que a gente não pode viver longe desses fatos, né? Eu sempre falo isso em sala, eu falo, a gente não vive num universo isolado, a gente vive dentro de um universo onde existem pessoas, existem ideias, existe uma série de fatores que devem ser questionados, e não dá para negar hoje, né, pensando no ontem, né, no caso de quando minha tese, eu pensando na televisão, e hoje, como a Camila trouxe, a questão das novas redes sociais, né, as plataformas, enfim, que são um universo de você conseguir aprender sobre determinado assunto muito vasto, mas em contrapartida, é um universo que todo mundo tem uma palavra, pode falar. É um universo que você ouve a voz de todos, sem nenhum tipo, né, de filtro. E aí isso é preocupante, porque igual ela deu exemplo, né, o filho dela ouve alguma coisa, ele não tem do senso crítico, né, ele está desenvolvendo isso, que é natural, mas em contrapartida a gente também não pode negar que é importante, importante que quando ele ouve algo sobre isso, ele vai questionar sobre isso. Então eu entendo que a gente chama na sociologia de algo dialético, né, então você precisa entender que você só tem um domínio, você só é influenciado quando você se deixa influenciar. Sim. Só que em contrapartida não é tão simples assim, não. Não é tão simples. A gente imagina que não, eu vou ter crítica, eu vou parar, eu vou pensar. Não, então eu sempre falo assim, uma coisa é você pensar, a outra é você sentir. Então, quando você fala que a pessoa muda a vida dela, faz uma série de procedimentos, ninguém sabe o que ela passou ao longo da vida, né, no caso de preconceito, ou no caso de falas aí que às vezes menosprezam as pessoas, o que ela passou para ela fazer essas escolhas. Então, a empatia é fundamental quando a gente está no universo midiático e a gente vê que isso hoje não acontece, né? Sim. Isso é muito forte. Sim, bem legal isso que você falou mesmo, porque, por exemplo, a partir do século XX, né, a gente vem com essa ideia mesmo de corpo e sociedade, né? Que as coisas são integradas.
E só que em que momento que a gente passa a separar isso, né? Então, na verdade, acho que nunca separa. A gente nunca separa corpo e sociedade. Ele está sempre junto, porque muito do que a gente acaba fazendo com o nosso corpo está relacionado ao como a gente está dentro da sociedade, né? Das nossas amizades, dos nossos, das nossas relações e como que a gente enxerga a nossa própria imagem. Né? Então, isso é muito é bem interessante de você entender que o corpo e a imagem e a mercadoria e o consumo e agora essa coisa da rede social de forma tão gritante, ela vem sendo construída desde muito tempo. Né? Então, hoje é só um reflexo. E essa coisa de você ser crítico com a informação que a gente está recebendo, porque a gente recebe muita informação, é o que tem de mais difícil. Né? Eu vou dizer uma coisa. Para mim, atualmente, uma das coisas mais difíceis é saber separar o que é ser saudável e o que é se aceitar. A diferença entre ser saudável e se aceitar nas redes sociais. Porque eu acho que os dois estão chegando no limite da falta de saúde. Eles estão exacerbando, sabe? Tanto para mais quanto para menos. Então, até quanto eu me aceitar é ser saudável, sabe? Não sei se... Essa é a minha percepção atual, assim, que eu converso muito com os meus alunos, né? Até quanto eu me aceitar quer dizer que eu seja saudável. Porque eu acho que existe uma diferença, existe uma discussão aí sobre saúde também, que as pessoas esquecem, né? É o racionalizar os processos, né? Você vive numa situação, você vive num contexto e veja só, e hoje parece que a gente tem o real e o virtual. Ah, sim. Muitas vezes esse real, você assiste a algo, você observa alguém falando alguma coisa no Instagram e de repente você fala, nossa, aquela pessoa é feliz, ela é tão feliz, sim. E olha eu aqui do outro lado, né? Olha, aquela pessoa sai para viajar sempre, ela se alimenta, como é que ela consegue se alimentar? Tudo isso, olha o tanto de fibra que essa pessoa ingere, olha o tanto de água que ela ingere, e eu aqui, né, nossa, no McDonald's. Então, você começa a se culpabilizar por uma série de questões que você não, né, que você nem sabe se é verdade ou se é mentira. Né? Então, você começa a ter aquilo que está na rede social, por ser muito acessível, muito rápido, muito fácil, você começa a ter aquilo como verdade, sem questionar. E a gente sabe que, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem interessante, o processo de gravidez, né, quando uma pessoa está gestante, ele é difícil, ele não é fácil, é complexo você ser mãe, é complexo você trabalhar, e muitas vezes você vê algumas situações, assim, você pensa, nossa, como é que essa pessoa dá conta de tudo, né, ou você vê lá uma pessoa que teve não sei quantos filhos, com aquele corpão, e você começa a se questionar, e aí é muito difícil, igual a Camila falou, você ter esse equilíbrio entre o real, o virtual, entre aquilo que, puxa vida, né, o meu corpo aqui está saudável, estou comendo assim, estou fazendo atividade física, mas espera aí, o quanto é salutar tudo isso que eu estou fazendo e o quanto realmente é a minha vontade de ser aquilo que eu gostaria de ser e que realmente talvez eu não possa ser. Porque, né, na educação física a gente fala muito aquilo que é possível e aquilo que é viável. Sim. Mas existe até um autor muito famoso aí, vocês já devem ter ouvido falar, o Cortella, né, que ele vem discutir sobre ética, ele fala aquilo o que eu posso várias coisas, eu quero muitas coisas, mas o que realmente eu devo, que é justamente o que acontece quando a gente pensa na saúde, quando a gente pensa na estética. Muitas vezes a estética, ela não está associada à saúde. Muitas vezes não está, porque quando você vê um atleta que treina não sei quantas horas, né, que enfim, que vai até os seus limites para poder ter uma boa performance, o quanto daquilo realmente está próximo de saúde. Ou quando a gente vê o corpo perfeito que a gente chama, aquele corpo sem gordura, né, é aquele corpo belo esteticamente, quanto que esse corpo realmente chegou até lá por meios que de repente vão fazer vão gerar uma qualidade de vida melhor, uma sobrevida, enfim, somos muito imediatistas quando se fala de corpo. Né? Somos muito imediatistas, a gente quer resultados em dias, resultados que a gente teria em anos, né? A gente quer em dias, então isso é muito complexo, lidar com as nossas percepções, com as nossas frustrações, lidar com as nossas referências. Nós temos referências, a gente já tem referências lá no Instagram, no Facebook, né, que são pessoas famosas que estão lá e que a gente gosta de segui-las e não tem problema nenhum, mas o difícil é a gente equilibrar isso dentro dos nossos desejos, né? Então eu quero um monte de coisa, eu posso um monte de coisa, mas a parte do dever, que é quando você racionaliza tudo isso, nem sempre é algo que acontece.
né? Ainda mais se é jovem, se é adolescente, que o imediatismo ele está muito presente. Então, acho que e até esse consumo, né, assim, do Instagram, que eu acho que na verdade é o que tem mais hoje em dia, né? Na verdade tem o tal do TikTok, essas coisas também que acabam, né, levando a gente a ficar pensando, queria ter uma vida como essa, né? E eu fico pensando que isso vira uma certa compulsão, né? Uma coisa de... Isso não é real. Isso não é a tua vida. E talvez não seja a vida da pessoa que está colocando aquilo também, né? E ela está colocando porque ela também precisa mostrar que é feliz para alguém, né? Isso é uma coisa difícil de entender. E depois, assim, essa compulsão pela perfeição. Eu acho que a gente vendo uma certa... não sei, assim, a impressão que eu tenho é que a minha imagem reflete eu ser profissionalmente feliz e pessoalmente feliz e realizado. Então, eu tenho que ser magra, eu tenho que estar sempre arrumada, eu tenho que estar sempre viajando, colocando foto na praia de momentos felizes. Mas e quando que a gente coloca fotos de momentos que a gente não é tão feliz? Quando a gente está lá se matando na academia e não consegue perder 1 quilo. Porque a gente tem outras coisas que estão relacionadas, né? Então, eu não sei, assim, eu fico pensando que às vezes a mídia ela vem mais para prejudicar do que para ajudar em algumas pessoas, porque depende muito desse senso crítico, que nem sempre todo mundo tem, porque a gente é imediatista. Então, parar para pensar, nem todo mundo faz, né? Então, é uma coisa complicada de imaginar que a gente pode resolver isso, né, de forma mais saudável. Eu acho que eu sou o maior exemplo disso. Sim, fisiologista com umas ideias loucas. Então, assim, eu acho que eu sou o maior exemplo. Eu não tenho problema nenhum em assumir a minha problemática. Meu psicólogo, meu terapeuta vai ver esse podcast, vai entender tudo. Então, assim, é que eu acho que o que vocês... Eu me identifico sempre, né? Então, assim... eu, por exemplo, eu acho que eu estudo, eu trabalho, eu crio meu filho, eu faço tudo, assim, tenho disciplina para tudo isso. E eu me culpo porque eu não tenho disciplina para cuidar do que eu como. Isso para mim é um problema. Tu sabe, tu me conhece, as duas me conhecem, né? Então a gente não tá falando. Então isso eu me sinto culpada. Então eu me sinto culpada de sair, eu me sinto culpada de comer, eu me sinto culpada se eu bebo um pouco mais, e daí eu tento compensar. Só que assim, todas as outras áreas da minha vida eu consigo ter disciplina. Eu me levanto, eu me acordo. Ainda assim eu acho que eu faço muita coisa, né? Porque eu ainda saio pra caminhar no frio, de manhã cedo, faço várias. E ainda assim eu me sinto culpada de não estar fazendo mais pela minha saúde. Eu nem sei se é pela minha saúde. Pois é, eu acho que chega um momento que você já não consegue identificar o quanto você realmente... Porque, veja bem, se é pela tua saúde, quantos exames você faz? Quantas avaliações você faz? Qual é o cuidado efetivo que você tem? Então, é por isso que eu falo, a referência, ela começa a se perder quando você está no mundo digital. Muito fácil você se perder. Porque, veja bem, tem pessoas que a profissão delas é trabalhar com a mídia social. E quando a profissão dela se torna trabalhar com a mídia social, aí você tem que ter um cuidado. Porque realmente aquilo é uma venda, aquilo é um produto mercadorizado e mercantilizado. Porque uma coisa é assim, nós somos produtos também, quando a gente fala, quando a gente dá aula. Outra coisa é você ser um produto que é vendido. Aí é outra discussão que é muito mais séria, que é o que a gente vem discutindo hoje nas diferentes instâncias, porque não dá para você não pensar sobre isso. A gente pensa, mas não dá para não racionalizar sobre isso. Não dá para você simplesmente pensar, não, é tudo ok, cada um faz o que quer. Não é, porque você tem uma geração inteira vindo aí que consome isso. Você tem as pessoas, a gente tem que pensar o seguinte, essas pessoas, elas vão construir o mundo, elas fazem parte do mundo. Nós não somos um ser a mais ali dentro, a gente faz parte dos locais que a gente faz, as pessoas que a gente convive, a gente tem responsabilidade com isso. Então, eu penso que, a Bia falou ali muito bem no início, né, até quando que a pessoa vende essa felicidade, e agora, se vocês estão percebendo, também tem o contraponto. A pessoa explorar a própria tristeza, a questão do momento difícil, para que ela mostre para os outros que a realidade é diferente, que as superações precisam acontecer. Então, quando a gente pensa em mídia social e quando a gente pensa em corpo, eu acho que são dois elementos muito, muito, muito delicados. Muito delicados porque envolvem uma série de fatores. E eu acho que um dos fatores mais importantes, e o primeiro deles, é a relação que você tem consigo mesmo. Porque se essa tua relação ela é frágil, e aí, veja só, aí vem também o próprio local que o indivíduo vive. Com quem ele foi criado, as relações que ele tem, a escola, os estímulos que ele teve. Então, a gente começa a perceber que isso que nós estamos falando é o resultado
de toda uma vida. Né? Então, eu sempre falo, a educação física escolar, ela deveria ter um papel gritante nesse processo. Discutir o corpo na escola é fundamental desde cedo. Né, os tabus, a gente sabe que o corpo vem lá de um tabu que deveria ser coberto, que não poderia ser mostrado, e hoje a gente está num outro extremo, quando você vai com a toda fechada, parece que daí é estranho. Então, a gente está numa sociedade, especificamente aqui no Brasil, eu digo que é diferente de tudo que a gente vê em outros países, natural, claro, isso é característica específica de cada sociedade. Mas o corpo no Brasil, ele se tornou-se um elemento de distinção, ele se tornou um elemento de distinção onde a pessoa, ela talvez, né, isso que eu vou falar é bem polêmico, mas assim, o fato da aceitação, né, o fato da aceitação feminina, principalmente, masculina também, a gente vê que isso vem acontecendo, mas o fato de você ter um corpo belo, você ter um rosto, né, que é visualmente agradável, nariz mais fininho, né, o cabelo X, a roupa Y, a cintura, não sei o quê, então isso, né, você também abre portas, vamos dizer assim, infelizmente, Verdade. A gente não pode deixar de ter. Infelizmente não pode. Não estou falando que essa abertura de portas é profissional, não tô querendo dizer isso, estou querendo dizer sobre aceitação. Né? Então, isso é algo a se discutir, porque o que faz o indivíduo, primeiro, a entender que a internet, a rede social, seja qualquer plataforma, ela tenha um significado tão grande na sua vida, o que faz o indivíduo, o que leva o indivíduo a isso? Essa é a primeira questão a se discutir. A segunda, o que aconteceu na vida desse indivíduo que fez levar ele até esse momento? Então, racionalizar tudo isso e entender esse processo não é fácil, é muito difícil. E é pouco discutido, porque as pessoas não querem filosofar. As pessoas querem sentir. Hoje é uma geração da sensação, do prazer, da alegria. Né? Então, tudo que é chato é deixado de lado. E eu sempre falo para os alunos, vão ter coisas na sua vida que vão ser extremamente chatas, cansativas, mas elas vão fazer parte de quem você será. Então, o desafio, a dificuldade, a alegria, a tristeza, ninguém vive só de flores. O problema é quando você deixa se enganar por isso, né? Acho que esse é o grande problema. Então, a gente está hoje numa sociedade, eu acredito, pós-moderna, a gente pode dizer assim, né? Muito, muito, muito consumista. E isso que eu estou falando é o que muitos autores chamam de bens simbólicos. A gente tem bens que são nossos, né? Que são simbólicos, eles não estão escritos. A beleza talvez não esteja descrita como sendo um elemento distintivo na sociedade do trabalho, na sociedade, enfim, da aceitação social, mas ela representa um símbolo para as pessoas, que você ali estando naquele universo, você percebe, olha, aquela pessoa tem essa característica, aquela outra pessoa tem essa, então, talvez essas características que eram talvez do mundo da moda, hoje elas se expressam no dia a dia, né, no nosso dia a dia. Então, é algo muito, 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 na minha cabeça, é algo que é complexo, por quê? Porque nós estamos passando por esse processo. A geração, igual do Rafa, do filho da Camila, já nasceu nesse universo. Então, você mostra uma máquina fotográfica mais antiga, mostra uma máquina de datilografia mais antiga, que ele vai falar, que é isso, né? Então, os processos interpessoais eram muito diferentes, e hoje a conexão e a proximidade que as pessoas têm pela internet com o corpo belo, tem horas que você olha e fala assim, meu Deus do céu, será que é de verdade, né? Eu paro, olho. É surreal. É verdade. Né? Alguns são, outros, ou talvez a grande maioria não sejam, né? Então, Mas sabe, Camila, o que me preocupa em relação a isso, assim, é porque eu não sou uma pessoa da mídia, né? Tipo, por mais que esteja aqui fazendo podcast, é graças a Camila, porque eu não sou uma pessoa da mídia e sempre fugi um pouco disso, e ela sempre me forçou a estar. Não, tem que se mostrar mais, tem que falar mais do teu trabalho. Coisa que a Camila sempre faz, né? Com as pessoas próximas dela. Mas uma coisa que me preocupa é justamente isso, assim. Como que fica a cabeça da pessoa que não consegue atingir? Por exemplo, eu vivo num mundo onde todo mundo tem que ter um relógio, que você atende o telefone, que você vê as mensagens. E se você não tem, você não faz parte daquele centro, né? Você não faz parte daquele grupo. E como que fica a cabeça das pessoas em relação a isso, sabe? Assim, em que momento que isso também pode dar outros problemas, né? Assim, não só com imagem, mas com coisas, né? Pensando nesse consumismo e nessa coisa imediata, porque eu vejo muito isso pelos meus sobrinhos, né? Eles nasceram nessa geração tecnologia, nessa coisa mais consumista. Eu tenho que ter o tênis da moda, eu tenho que ter o relógio da última geração, porque senão eu não pertenço.
É aquela coisa de não fazer parte do grupo, se você não tem. Só que isso dá um monte de problemas psicológicos, né? Porque se você não tem como pagar isso, como que você faz? Daí você não pertence a esse grupo, então você não pertence a nada, você vai sofrer bullying, você vai... Eu não sei, assim, isso me deixa assim, um pouco preocupada, sabe? E pensando no curso da educação física, isso me preocupa muito mais. Porque aí a pessoa vai buscar o curso de educação física, não sei se você tem isso, tipo, agora é uma impressão que eu tenho. Vou buscar um curso de educação física porque quero ter o corpo perfeito ou porque já tenho o corpo perfeito. E quero passar para os outros essa ideia de que faço educação física porque tenho o corpo perfeito ou, sabe? Isso é uma coisa que me preocupa demais em relação a essas mídias e toda essa... Né? O que você acha disso? Bom, primeiro eu vejo assim, né? O profissional de educação física, ele tem que arrumar o rumo em alguns momentos. Eu sempre falo isso e algumas polêmicas eu não tenho problema de expressar, porque eu acho que vem da minha ética profissional. Então, arrumar o rumo é quando a gente começa a confundir aquilo que nós gostamos e que nós somos para o próximo. A gente tenta, né, direcionar isso para o próximo. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente lida com pessoas numa série de condições. Tem pessoas que nunca vão alcançar o corpo perfeito, por meio da atividade física, sem medicação, enfim, porque a gente sabe que né, existe uma série de... Vocês, né, são especialistas da área, sabem também disso, então a gente sabe que não é possível, e nem viável muitas vezes, né? Então, eu entendo assim, que a gente tem hoje uma necessidade muito grande, né, a área da educação física tem uma necessidade muito grande de entender que o fato de você trabalhar na academia com as pessoas envolve também você ensinar, você trabalhar com o aspecto educacional. Em todo lugar, qualquer profissional, para mim, não só da educação física, ele também tem uma obrigação educativa, né? E aí passa esse preceito ético. Então eu sempre brinco com os alunos, não tem problema você tirar foto na frente do espelho. O problema é quando você torna isso o seu mundo, e você quer refletir isso para o teu aluno. Então o processo educacional é de você fazer esse aluno melhorar o estilo de vida dele, se sentir bem, né? Ter a saúde, desenvolver a saúde. A gente fala que existem níveis de saúde. Então, a saúde não é um ápice que você está lá ou aqui, não, né, é um elemento, assim, de variáveis positivas e negativas que você vai transitando, né, por conta dessas variáveis externas que a gente tem. Então, eu me preocupo também muito com o que você está falando, porque eu acho que nós que somos da educação física, a minha área, a gente tem um papel fundamental dentro da escola e fora da escola, no sentido de que, sim, a beleza, a questão estética, ela é importante, é legal, ok, mas existem limites, né? Tem que ter um equilíbrio, a vida é feita de equilíbrio. Então, quando a gente fala disso, quando você falou também anteriormente sobre a rede social, o quanto isso faz com que a gente, sem perceber, nós sejamos afetados psicologicamente por isso, eu concordo, porque nós somos afetados por tudo psicologicamente, sim. Por tudo. Alguém te fala uma coisa, a gente faz um elogio, você tá lá no Instagram, alguém bate uma palminha, a gente vê brigas, né? Você vê briga é surreal. A briga é sensacional. Nossa, eu fico assim, eu penso, meu Deus, coitada dessa pessoa. E eu quero falar particularmente de mim, eu deveria ser estudada, eu penso assim, quando se fala de mídia social. Por quê? Porque de repente aparece alguém lá na rede social e eu falo, nossa, não vai dar nada, isso aí não tá com nada, sabe? Essa pessoa, olha o que ela falou. No outro dia essa pessoa tá bombando. É incrível, eu nunca consigo acertar, nunca. Então, alguém vai lá e faz uma fala e eu penso, coitada dessa pessoa, olha o que aconteceu com todo mundo, mas é mentira. Então, assim, eu não consigo fazer a leitura. Eu não sei se é uma questão de geração, eu não sei. Eu sei que eu fico extremamente desapontada comigo mesmo quando eu tento pensar, nossa, agora tô acertando, tô entrando, né? E eu sou muito parecida com você, Bia. Eu realmente tenho uma dificuldade de me expressar nas redes sociais, até um cansaço, muitas vezes. Um cansaço, porque eu tenho medo de ser mal interpretada, realmente, né? Existem, né, alguns estudiosos da comunicação, existe um estudioso muito famoso chamado Pierre Bourdieu, e ele era um sociólogo, né? E ele foi dar uma entrevista numa rede de comunicação aí, na televisão. E aí ele foi todo preparado para fazer uma fala daquilo que ele achava que seria importante e, de repente, né, os 3 entrevistadores, que não são o caso de vocês, minhas queridas, né, mas é claro, ali os 3 entrevistadores começaram a levar a conversa para um teor que não tinha nada a ver, que não tinha nenhum sentido, cortaram as falas dele. Então, às vezes, as pessoas que querem se posicionar se distanciam por medo do que pode acontecer. Porque realmente vocês já devem ter visto, com certeza, pessoas que acabou a carreira. Né? Acabou total. A carreira por um comentário,
por alguma fala. Poxa vida, quando a gente está conversando em casa, a gente acerta, a gente erra. Claro. Isso é natural do ser humano. Não. Agora, logicamente, você errar, concordo. Mas quando você faz uma fala infeliz, o mundo social, a rede social não tem empatia com você. É no mercy, né? Como o Karate Kid. É sem perdão. Não tem. Exatamente. E aquilo fica gravado para sempre. É isso que é pior. Fica gravado para sempre. E quando é descontextualizado, né, fazem lá, acumulam uma série de coisas, aí você está perdido. Então, você tem que ter muita sabedoria, eu acho que muito discernimento para entender, né, que aquilo ali né, é um contexto totalmente, é muito específico, né, mas o difícil é aquilo que eu falei no início, uma coisa é você saber, a outra é você sentir. Sim. A gente não consegue controlar as emoções, a gente consegue controlar as nossas atitudes. Então, quando alguém vem e fala alguma coisa para você, ali na rede social, do seu corpo, né, da sua condição, você posta uma foto, alguém vai elogiar, você fala, nossa, que legal. Aí, quando alguém vai lá e faz uma carinha, você pensa, nossa, o que aconteceu? Então, você não controla a tua emoção, você controla o que você vai falar, responder para a pessoa ali, né, mas você não vai controlar o seu sentimento. Eu acho que isso é muito doloroso, isso é muito complicado. Isso faz muito... As pessoas não conseguem administrar isso na maioria, né? Na verdade, o que eu faço na rede é uma coisa muito superficial, né? Eu posto mais coisas da minha vida, coisas do meu trabalho. Agora, expor a minha opinião numa rede social, jamais. Isso eu não vou fazer nunca, né? Vou falar, assim, de ciência, nós, né? De conteúdo relevante, importante, discutir informação, mas expor o que eu penso, Camila, de fato... Eu também não tenho coragem, gente, não são vocês que não são das redes, eu também não. É uma coisa muito superficial, é um contato muito superficial, né? Então, é nesse sentido, até porque minhas redes são abertas, né? Todas elas. Então, assim, mas é algo muito superficial mesmo, é para divulgar o meu trabalho, postar coisas da minha vida, assim, mas não é nada demais. Agora, eu concordo total. Eu não sei se eu conseguiria administrar essas opiniões de forma, eu só estou na rede e falo o que quiser e eu não ligo. Eu não conseguiria, eu acho. Não, a nossa, eu tenho certeza. E você veja, uma coisa é você administrar uma fala que você teve e alguém criticou. Outra coisa é você administrar um comentário sobre o teu corpo. Sim, sobre a tua imagem. Sobre a tua imagem. Porque se você tá assim, você tá assada, você sabe. E agora o outro falar sobre isso é doloroso, dói, é complicado. Então, eu entendo assim, que tem muitas pessoas que expõem a sua imagem na rede social e não tem problema nenhum. O problema é como as pessoas se posicionam frente a isso, né? Então, se a pessoa está mais magra, se está mais gorda, se está mais alta, se está mais baixa, se está mais loira ou não, eu entendo assim que a todo momento alguém quer se posicionar sobre o comportamento ou a imagem da outra pessoa. E aí a gente até não se posiciona porque aquilo ali se torna uma avalanche do nada, né? Às vezes assim, esses dias eu vi uma pessoa, né, fazendo um treinamento e logo depois, assim, a garota estava vomitando. E aquilo me impressionou, né, me chamou a atenção. E eu me segurei, acho que 2 dias para não comentar. E foi uma das poucas vezes que eu fui comentar. E aí eu comentei, logicamente no privado, mas me incomodou, sabe? Eu falei, olha, acho que tem alguma falta de discernimento sobre o que é saúde, né? Sobre o que é você treinar até a falha, então existe na própria educação física alguns termos que a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa que está ingressando nesse universo para cuidar do seu corpo, e eu não estou falando assim, veja só, eu acho assim que é muito importante você ter o autocuidado, acho que é muito importante, não estou falando que isso não estou falando que você fazer atividade física, muito pelo contrário. Eu sou uma das pessoas que mais incentiva a prática do esporte, a prática do exercício físico, cuidado com a saúde. Se a pessoa gosta, né, e tem essa questão da estética, não tem problema nenhum. Só que o problema é como você vende isso para o outro. O problema é quando você lida com uma pessoa que é diferente de você, que não tem esse mesmo gosto, e você quer colocar na cabeça dela que ok. E aí vem uma outra questão que é importante a gente tratar aqui. A medicalização do cotidiano. Ou seja, a pessoa quer emagrecer, ela quer ficar forte, e ela começa a banalizar o uso de medicamento para uma necessidade que a gente sabe que não cabe. Não cabe. Então você começa a confundir aquilo que, puxa vida, quando você utiliza um tipo de medicamento, todos nós sabemos os riscos que tem, né? Evitar o medicamento é importante se você não precisa dele.
Agora, você banalizar o uso dele em detrimento de estética, aí me preocupa bastante. E veja bem, não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando que me preocupa como pesquisadora, como professora, como profissional da área de saúde. Então, me preocupa por quê? Porque quando nós ingressamos numa área, a gente deve, né, a nossa responsabilidade é em relação à saúde do cidadão, pessoa que está ali. Essa é a minha primeira responsabilidade. Então, o que vem depois disso são questões que eu, Camila, enquanto profissional, tenho que equilibrar e tenho que saber dialogar com o meu aluno. Se eu não sei dialogar com o meu aluno, se eu não tenho o poder de convencimento, mais de convencimento, se eu não tenho o poder de argumentação, porque eu não conheço ideologia, obviamente que meu aluno vai falar, não, aquela pessoa lá me vende tal coisa. Então, a necessidade do profissional também entender que ele precisa se especializar numa argumentação para mostrar para o aluno que isso não é necessário e nem possível, é fundamental. Só que, veja, né, é cultural. É cultural. Né? É cultural, porque não adianta se a gente... Vamos lá, nós 3 estamos entrando numa academia hoje, tá? Vamos combinar, nós 3 vamos começar a partir da manhã, nós 3 iremos fazer aí um plano de treinamento, musculação. E entramos as 3 lá. De repente, né, cada uma do seu jeito aqui, de repente só tem lá top model, enfim, mulher, você vai olhar para aquilo e faz me se sentir meio estranha. Por isso que eu falo que é cultural. Por isso que a gente não consegue racionalizar tanto. Eu acho que talvez o tempo, a idade, a maturidade faz você se sentir à vontade e não ter medo de quem você é. Claro. Mas isso demora muito. Eu vi que eu tive uma evolução grande o dia que eu entrei na academia com a camiseta da Caixa Econômica Federal e realmente não me importei com o que iam pensar de mim. E eu fiz todo o meu treino com a camiseta da Caixa, me senti o máximo. Ainda tirei selfie. Mas eu passo você entrar de biquíni. Aí sim. Aí tá realizada. Ótima. Não, mas assim, ó, eu tenho um tweet que até eu mandei pra vocês que eu achei muito legal, que eu separei isso há muito tempo, né, Bia? Sim. Que eu acho que é muito interessante o que foi dito, que eu comento isso com os meus alunos, sabe? Porque os nossos alunos, a gente percebe, assim, que eles têm essa coisa, né, Bia? Eu dei aula 10 anos para o curso de Educação Física, junto com a Camille, e eu aprendi muito nesse período, muito mesmo, muito com ela, né, com a própria Camille, assim, a ver de outra forma tudo isso, todo esse tema, esse assunto, e eu tenho, né, eu tento passar isso hoje para os meus alunos, hoje estou noutra instituição, e os problemas não, né, as situações são as mesmas. Não interessa o curso, as situações são as mesmas. A gente vê o mesmo comportamento da mesma forma. E aí tem esse tweet aqui que eu achei muito legal e que eu sempre comento isso com eles quando a gente fala. Eu dou aula de fisiologia do esporte para o curso de biomedicina e eu comento, é um tweet que diz assim, ó, fico imaginando como a minha relação com exercícios físicos teria sido melhor a vida toda se tivessem me ensinado a fazer atividades para cuidar da minha saúde mental e não só para tentar emagrecer. Então, assim, eu acho que isso aí serve tanto para exercício quanto para procedimento estético super invasivo. Não adianta a gente fazer e não mudar, né, a mente, porque a gente não vai se enxergar diferente. A gente pode estar com o corpo que for. Se a nossa mente também não for trabalhada, se a nossa cabeça não estiver trabalhando, a gente não vai se enxergar do jeito que a gente quer. Inclusive fazendo uma plástica, uma lipoaspiração, qualquer coisa. E além do, né... Eu até acho importante esse comentário da Camila e depois da Camille mesmo, no final lá, que ela fala que a gente tem que, na verdade, assim, uma coisa cultural, né, que tem uma diferença entre você ser e você, né, vender a sua imagem. Porque, por exemplo, eu lutei a vida toda contra a balança, toda. Desde criança, porque sempre fui obesa, né? E daí, com a maturidade, eu comecei a entender que a minha obesidade não estava relacionada só com problemas de saúde, né? Mas, assim, hoje eu consigo entrar numa academia tranquilamente com a camiseta da Caixa Econômica e sendo mais gordinha ou sendo magrinha. Eu já fui mais magra, já fui mais gorda, eu sempre oscilei muito na balança. Então, hoje eu já não tenho tanto problema com isso, mas é bem o que você falou. Porque hoje eu tenho uma idade que eu não me importo com o comentário dos outros. Que assim, pra mim tá tudo certo, desde que eu esteja cuidando da minha saúde, tá tudo ótimo, não me interessa se a pessoa acha que eu tô bem ou acha que eu tô mal, a opinião dela não me importa naquele momento, mas isso demorou muitos anos
para acontecer. Porque eu não tinha essa relação muito boa com a imagem, assim, não é nem imagem... É que as pessoas me julgavam muito. Ah, porque tá gordinha porque come demais, tá gordinha porque não sei o quê, porque não faz atividade física. É colocar você dentro das caixinhas, né? E, de novo, a gente volta lá pro início da conversa. A gente tá dentro de uma sociedade. A gente tem várias coisas que estão dentro, que constroem a nossa imagem. Né? A gente não é só peso. Né? A gente é muito mais do que isso. E talvez até a minha relação com fotos e mídias e coisas tenha sido criada essa falta de empatia de não sou muito fotogênica, não gosto muito de ficar me colocando em rede social, seja por isso, tipo, não quero saber a opinião dos outros, não me interessa, não me importa. E na rede social não tem isso, né? Você colocou ali a tua imagem, acabou, amanhã já estão falando de você, na verdade naquele exato momento. Um dia a gente, sem querer, apertou o botão do vídeo do Instagram. Eu, que sou uma perdida, né? Sem querer. E a gente tava falando de alguma coisa aleatória, eu e a Camila. Aí eu falei pra ela, desliga, porque a gente tá falando e tá gravando. Naquele minuto... Viram que a gente tava falando. Viram e já colocaram um comentário. As professoras estão falando, não sei o quê. Mas a gente fez isso em um segundo. Um segundo. Então é uma coisa muito louca, sabe? Assim, essa exposição gigantesca e, ao mesmo tempo, essa cobrança que a sociedade faz. Né? Que é muito além. E aí eu como professora de fisiologia também tenho um pouco de medo disso, porque eu fico pensando, pensa um pouco na fisiologia, né? Vamos pensar assim, eu quero ter uma alimentação saudável. Não adianta você comer só uma coisa ou outra, você precisa equilibrar isso. Fisiologicamente é necessário, né? Você não pode ser uma coisa compulsiva. Agora eu não tenho mais compulsão por comida, agora eu tenho por saúde. A compulsão é a mesma. De novo, a gente não está tratando a mente, a gente está tratando o corpo. Né? Então, assim, não sei, acho que tudo tem que estar mais integrado e a discussão tem que ser muito mais além, né, do que só uma imagem ou só uma mídia. Acho que tem que ser muito mais além. E talvez começar na escola seja o ideal. Né? Como os professores de educação física falando sobre o corpo. Né? Eu acho que a gente perdeu o controle. E eu acho assim que... Eu acho que tem dois caminhos aí. Essa discussão que a Bia falou, que eu defendo muito isso. A escola tem que ser um espaço de dialogar sobre questões do cotidiano. Tem que ter essa abertura, né? Tem que ter o cuidado, obviamente, porque são jovens, né? Impressionáveis, enfim. Mas o processo educacional, ele tem muita importância. E, infelizmente, né, no Brasil, a gente nós temos uma educação ainda bastante retrógrada em vários aspectos. Não só pelos temas que a gente discute, mas a forma que a gente faz educação. Eu brinco que o estudante chega na graduação e a gente tem que contornar o processo, muitas vezes de desgosto ou de raiva que ele adquiriu no ensino médio. Me dói muito, eu falo, nossa, eu tenho que reverter esse processo, tem que fazer você gostar de estudar, tem que fazer você gostar do professor, tem que fazer você tentar entender que a prova não é, né, algo para você simplesmente passar por ela. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala de todos os aspectos da vida. Né? E esses aspectos psicológicos também são importantes. Então, o diferente, aquilo que não é igual a você, eu não sou daqui, sabe, Bia? A Camila sabe, eu sou de Matinhos e do litoral, sou caiçara. E você veja, quando eu vim pra cá, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque, caiçara, do litoral, usa chinelo. E hoje é a primeira coisa que eu falo quando eu dou aula. Eu não sou daqui, porque esse processo de chegar aqui foi muito difícil. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu tô tentando fazer essa analogia. Porque quando você não é igual ao padrão, isso causa estranheza, e às vezes você é motivo daquilo, do comentário, do engraçado, da brincadeira. Então, quanto mais a sociedade, né, eu sempre penso assim, as causas que existem no mundo, elas são diversas, mas o ser humano, ele é único. Né? Então, ele é único no sentido de ter mais empatia, de ter mais respeito, de saber viver em coletividade. Né? Para mim, meu marido brinca comigo, Camila, ele tá no trânsito, ela fica maluca. Eu fico maluca porque eu acho que é um ambiente que você mais vê falta de coletividade. Total. Sabe? E a rede social, muitas vezes, é a mesma coisa. Então, você vê, assim, as pessoas se comportando de tal forma e não pensa, peraí, mas aquilo é um recorte, mas o que a pessoa viveu, mas de onde ela veio? Então, as nossas relações, elas são diferentes. Mas nós somos os mesmos. No sofrimento e na alegria, na morte, no casamento. Então, quando você está ali numa mesa cirúrgica passando por procedimento, o medo é o mesmo. Quando um ente querido teu faleceu, o sentimento é o mesmo. O que faz que nas relações a gente não tenha esse cuidado, esse carinho, esse respeito? Então, o meu medo, né, eu falo, é que a gente está numa sociedade mais consumista,
muito mediatizada, mas também muito individualista. Total. Aí que se encontra a grande questão. Então a pessoa não pode errar? Pera, quantas vezes você errou? A pessoa não pode ter um outro padrão de estética diferente do teu, mas em contrapartida, o que eu também enxergo? Eu enxergo o jovem surgindo sendo muito mais, como é que eu posso dizer? Ele respeita muito mais o diferente. O mais jovenzinho, sabe? Eu Eles sei. 17, eles 16, assim. não são? São. Eles veem a diferença, enquanto às vezes aquela idade lá, então são gerações. Sim. Gerações diferentes. Então, o que eu espero? Eu realmente espero que as pessoas tenham mais crítica, que elas gostem de discutir mais sobre esses aspectos que a gente está discutindo agora. Você veja, a Camila falou uma coisa ali que é muito importante. Ela é da área biológica, né? Bia também, biológica, assim, raiz. E quando a gente começou a conviver, eu tenho certeza que causou a ela uma estranheza muito grande, porque eu sou da área educacional, eu sou da área sociológica, eu sou da área das relações humanas, e eu também sou da área da saúde. Então ela, o meu marido também, que são dessa área, a eles eu acho que eu era um ET, eu imagino, sabe? Exatamente. Ela já afirmou. Era ET. Já não sou mais tanto, eu acho, né? Mas aí você veja, é um processo de aculturação que a gente fala, que é quando as culturas, elas começam a se, né, não digo ali cultura geral, mas eu digo a nossa individual, de comportamental ali, a gente começa a dialogar, a respeitar, admirar o próximo e entender, peraí, por que a pessoa tem essa visão? Então eu fico louca de contente quando a Camila posta lá, ela estudando sobre educação. Assim, eu acho que a minha maior alegria quando ela posta, tô lá em Harvard estudando sobre educação, tô agora, olha a parte... Quando ela me manda uns negócios sociológicos, assim, eu falo, meu Deus do céu, quem é esse ser, né? Quem é? Se transformar em outra pessoa. Mas é muito bacana, e se a gente não tem esses momentos, Bia, que é você... né, que não gosta da internet, né, não gosta da rede social, mas que faz o contraponto da Camila, a gente nunca vai conseguir mostrar esse outro lado, que é o nosso lado, do distante, do quem tá ali, e que a gente também não tem problema de se expressar, de estar ali, mas que a gente gostaria que isso fosse, vamos dizer assim, de uma forma muito mais cuidadosa conosco, né? Então é assim, eu digo isso, gente. Da outra vez foi a Dilsa, agora é eu que vou chorar. Eu te disse que ia ser sensacional. O que eu te falei? Eu entrei por aquela porta ali, eu disse, tu te prepara, porque essa sabe do que tá falando. E uma coisa que é legal, Camille, é bem essa tua visão, assim, né, do social. É porque, assim, a gente é muito biológico, e eu também tenho esse pensamento muito biológico. Eu era muito racional, né? Fisiologicamente é assim, então é assim e ponto, né? Então eu tratava tudo como de forma muito biológica, até começar a fazer discussões com pessoas, com sociólogos, com pessoas que têm outra visão. Você fala, nossa, mas o biológico está inserido na sociedade, ele tem uma história por trás disso, não posso pensar só no biológico, eu tenho que pensar em outras coisas também. E é muito gratificante você ter essa revelação em determinado momento, porque você começa a entender muitas coisas. E até a relação fisiológica, você passa a entender de forma diferente. Fala, que interessante, porque talvez esteja estudando isso, porque socialmente essa pessoa está inserida neste meio. Por isso é importante que a gente veja essa parte desse indivíduo, né? Então é muito legal, assim, ter essa associação, né, na verdade, de grandes áreas, porque não tem só o biológico, não tem só. É que a gente é formada, né? Eu fui formada pela Federal e fiz mestrado, doutorado, tudo muito de pesquisa aplicada e básica, e aquela coisa assim. Então, eu sempre tive uma cabeça muito biológica. Me fugia muito social. É muito tecnicista, né? E hoje eu consigo perceber as coisas de forma diferente. Claro, eu acho que isso também veio com o meu amadurecimento, né? O fato de eu já ter passado por várias coisas e pensado de forma diferente muitas vezes, e ter sofrido certas, não digo nem bullying, mas algumas coisas que me deixavam desconfortáveis, e por que está acontecendo isso? Por que eu estou vendo dessa maneira? Tanto que às vezes eu brinco com a Camila fala para os alunos assim, não sei o que, mas eu tenho uma alimentação desse jeito. Eu falo, nossa, muito fisiológico isso, né? Nossa senhora, totalmente fisiológica essa tua dieta maluca, né? Às vezes eu brinco com ela, mas é isso, porque depende muito do contexto, é muito mais do que só estar certo ou estar errado. Não tem certo e errado,
né? Eu acho que tem coisas distintas e que a gente tem que pensar de forma, assim, muito mais complexa do que só o indivíduo especificamente dentro daquela biologia dele, né? Isso é bacana mesmo. E como é importante, você veja bem, você fez o processo que é de você olhar o outro. Mas, Bia, o quanto é importante você se mostrar também. Sim. Sabe? Porque é nessa inter-relação, por isso que eu falo que o Instagram, ele é sensacional porque ele faz uma coisa que vocês devem ter ouvido falar 1000 vezes. Engaja. Ele engaja. O que é o engajamento? Sim, engajamento, né? Hoje é a busca pelo engajamento, sim. Não é mais a busca por outra busca pelo engajamento. Então, ele faz com que você se prenda, e você veja, tem momentos que você começa a seguir uma figura, e quando você vê, você fala, meu Deus do céu, eu sei o que a mulher come, sei o que bebe, sei o que faz. É impressionante, você se assusta, porque é quase uma novela da vida real. Né? Por isso que é tão interessante. E a novela da vida real, eu acho que, qual que é a grande questão? A novela da TV, ela acaba. A novela do Instagram, ela não acaba. Sim. Ela continua e ela vai, então é aquela coisa que vai te movimentando, vai ter, alguns momentos ela vai te dissuadindo, te desiludindo, outros momentos ela vai te estimulando. Então, uma vez a Camila falou pra mim, puxa, mas o que tem eu treinar por conta de estética? Eu parei pra pensar, realmente, o que tem ela treinar? Porque eu pegava no pé dela também pelas mesmas coisas que você pega. E o que tem? Deixa ela curte, e eu acho que isso é muito legal. Mas a questão é o equilíbrio em relação a isso, né? O equilíbrio de você ser a pessoa que não deixa de te fazer mal, só que eu acho que isso que é o mais difícil. Porque não é um dia que você é bombardeado por informações, são todos os dias, e de diversos lados. E aí vem também a cobrança dos lugares que você está. Você veja, nós 3 somos professores, a gente tem um grau de exposição. Com certeza. Que a gente acha que é pouco, mas não é não. Eu sempre falo, na hora que eu coloco o pé ali dentro de uma sala de aula, eu estou sendo julgada, desde aquele momento que eu coloquei o pé ali, fiz uma fala, a roupa que eu usei, a cor que eu... Então, assim, é complicado isso. Só que, logicamente, numa rede social, isso é, né, multiplicado a uma potência que a gente não consegue nem imaginar. Mas, dentro disso, eu penso assim, que é muito bacana. Eu adoro Instagram. Eu adoro. Eu gosto de discutir sobre o corpo. Eu sou uma pessoa que assiste. Eu não sou uma pessoa que participa, sou uma pessoa que assiste. Porque eu gosto de entender o comportamento humano. Instagram, né? Foi, pra você ter uma ideia. Você ter uma ideia da situação. Ela olhou pra mim. Então ela tinha que ser contratada. Vamos chegar a essa conclusão. Ela não chegou a fazer, mas ela falou: eu te dou 2 dias pra você estar no Instagram, senão você vai ver. Aí eu fiz, né? Eu nem fiz, porque ela pegou meu celular e fez pra mim. Você veja a situação. E daí ela também trabalha a favor dela, porque daí quando você posta uma coisa, ela, olha que legal, tô adorando também, ela estimula você. Isso, ela te estimula. Né? Ela te estimula. Mas eu acho assim que, assim, né, falando de uma maneira mais jovem, vamos pensar assim, o Instagram é muito legal, eu acho que é uma ferramenta sensacional, ele chega a diferentes pessoas, talvez ele consiga colocar diversos assuntos em pauta. A gente pode ver a própria sociologia, que não era discutida, a gente não tinha, né, essas pessoas que hoje estão falando, que logicamente que eles têm uma sociologia mais do cotidiano, que a gente fala, que falam coisas do dia a dia, a gente consegue entender, porque em alguns momentos a gente não entende o que a filosofia fala, a sociologia fala, então eu acho assim que é um universo muito bacana para a gente interagir, para a gente conversar, mas em alguns momentos ele precisa ter algumas regras, né, regras de respeito, regras de etiqueta, regras de... me preocupa quando a gente vê jovens. A gente agora, acho que vocês também estão passando por isso, e quem está chegando para nós agora, nas instituições de ensino, são muito jovens. Então, eles viveram em pandemia, né, isolados, sem ter relacionamento social, sem ter experiência. Sem trato social nenhum, né? A experiência para o amadurecimento não aconteceu, ela vai começar a acontecer agora. Então, eles têm o quê? 15 anos, se a gente for pensar, né, friamente. E é uma geração que vive dentro da rede social, vive dentro do TikTok, vive dentro do Instagram, vive dentro do Facebook. Problemas tem? Eu acho que problemas tem quando ela só vive isso, quando ela quer deixar a experiência de vida e quando ela não consegue ser esse filtro. Então eu penso que tem sim um potencial muito grande, é extremamente positivo, né, mas tem que ter esse cuidado. Na minha área especificamente, quando a gente está falando agora de corpo e tudo mais, de exercício físico, a minha preocupação é um pouquinho maior, igual a Bia falou no início. É maior por quê? Porque nós devemos, se não somos, deveríamos ser a referência de quem pensa sobre exercício físico. E quando a gente começa a ver os próprios profissionais banalizando o uso de medicação,
né? Aquela velha brincadeira no pain, no gain, não é assim, né? Sim. Não pode ser assim. Então, quando a gente fala que a educação física, quando o corpo, a gente não pode ver só divisão do corpo e mente, esse dualismo não pode mais acontecer. Não pode. O ser humano, ele é um só, ele é integrado. Então, se hoje, né, eu tive uma perda, se eu tive uma desilusão, se eu tive uma frustração, isso vai influenciar, eu vou me alimentar mal, ou talvez eu vá comer porcaria, ou talvez eu queira ficar fechado. Então, e isso vai afetar o quê? Isso vai afetar a minha fisiologia. Então é isso que a gente não consegue, a gente estratifica o ser humano e a gente pensa, puxa, ele está com um problema psicológico, ele está com um problema de nutrição, ele está com um problema não sei o que lá, fisiológico, e não é só isso, uma coisa está integrada à outra, né? Eu acho que a medicina é uma área que a gente está cada vez mais vendo que ela está buscando esse caminho, porque a especialização, ela é importante sim, mas você entender a integralidade do indivíduo, sim, ela é fundamental, porque uma coisa está associada à outra, e quando a gente fala de beleza, de estética, é isso, você pode treinar todo dia, você pode se alimentar muito bem, mas você pode ter uma condição fisiológica que não vai chegar até os resultados que os outros chegam, né? E se você chegar, o que isso vai te custar? Eu acho que isso aí, agora falando como mãe, né? Então, assim, eu tenho um adolescente dentro de casa que ele não vê TV. É só YouTube. Só YouTube. Então, assim, não existe televisão pra ele, não existe nem plataforma de streaming. Então agora ele tá revendo Star Wars, mas é uma guerra. Fica um tempo fazendo outras coisas, lê e tal. Mas é a vida dele. Foi assim que ele cresceu. Então eu tô cozinhando ali e ele tá assistindo YouTube na TV da sala. Então pra mim é uma coisa surreal ter que assistir YouTube, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não sou dessa geração. Eu gosto do YouTube pra ouvir música dos anos 90. Tá? Eu boto Bon Jovi pra ver o John Bon Jovi quando era jovem. Porque agora eu não quero mais ver ele. Olha só a mídia social e o corpo. Então, assim, eu boto as músicas antigas, assistir clipe, cozinhar e tal. Mas o Rafael é o dia, se deixar, ele acorda, ele vai dormir, ele acorda assistindo YouTube. E eu não sei como é que tem conteúdo. E tem conteúdo sem parar pra idade dele. Sem parar. Aí ontem até ele fez um comentário muito interessante, assim, porque eles estavam comentando, porque eu não vou beber, porque eu não vou fumar, falou assim, né? E aí teve um youtuber que fez um vídeo sobre, ele bebeu a primeira vez com 18 anos e ele filmou. Pelo menos foi o que ele falou, né? A gente não sabe. E ele fez um escarcéu quando ele bebeu, porque ele odiou bebida alcoólica, né? Só que eu pensei assim, isso ele falou assim, numa tranquilidade, eu fiquei, gente... Mas o cara bebeu no YouTube e aí tem um monte de adolescente de 14 anos assistindo o que ele bebeu e não gostou. Mas e se o cara beber e gostar? Né? Então, assim, isso eu tô falando agora como mãe, não tô falando como, né? Então, assim, isso aí a gente tem que administrar isso também, né? E olha que eu cuido o máximo. Nem dá pra falar aqui, mas eu cuido o máximo que eu posso. E ainda assim, acontece tem esse tipo de conteúdo. Eu, particularmente, quando ele falou, e olha, gente, que eu sou uma pessoa super da liberdade, né? E eu fiquei meio, meu Deus, mas como assim, né? Ele bebeu ao vivo pra todo mundo assistir, pra mostrar que não tinha gostar. Mas e se o cara beber e gostar? Pra mim, ele tá estimulando de qualquer maneira. Né? O consumo de álcool com 18 anos. Então, experimentar, assim, né? Experimente. Então assim, acho que nem é um cara daqui, acho que é um youtuber americano, eu acho. Mas enfim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Então acho que nós todos agora temos esses filhos, porque uma coisa que tem acontecido agora que tu falou dos nossos alunos, é que como eu tenho um filho de 14 anos, os meus alunos estão chegando, pra ti chegam mais novos, até dependendo, né, Bia? Porque a Bia dá aula pro primeiro período, eu dou aula pro segundo. E eu convivo mais com eles no segundo. Então, cada vez mais eu me sinto muito mais com uma visão. Eu sou professora, óbvio, mas eles são muito próximos de idade do meu filho. Então, eu não tô conseguindo ter aquele distanciamento, assim, de... a professora não é tão mais velha. Eu sou. Porque eu tenho idade... Agora eu já tenho idade para ser mãe deles. Né? Então, eu dobro da idade. Exatamente. Agora eu tenho idade para ser mãe. Antigamente eu não tinha mais, né? Antigamente eu não tinha idade para ser mãe. Agora eu tenho e eles estão cada vez... Eu tenho alunos de 17 anos e o meu filho tem 14. Então, é praticamente a mesma geração, se a gente for olhar.
Então, isso são coisas que me assustam, assim. Agora eu tenho vivido isso, assim, eu tenho ficado... Eu achei que quando chegasse a adolescência ia melhorar, gente. Todo mundo acha. Ia melhorar nesse sentido, ia melhorar no gasto, piorou em tudo. Mas você veja, né? E eu acho que o mais preocupante é que por mais que você tenha você educou, você ensinou... na relação social, no dia a dia, as escolhas são deles. Então, por isso que não basta você falar uma vez. Por isso que eu falo assim, nada vai substituir as relações sociais. Nada. Isso na minha cabeça tá muito claro. Não é porque eu sou dessa geração. É porque a gente acha que teve a pandemia para entender o quanto as relações sociais elas são importantes. O quanto o fato de você conviver com o diferente, o quanto o fato de você se frustrar é importante, o quanto o fato de você ficar feliz e ser colaborativo, cooperativo. Eu acho que a pandemia, né, a gente fala assim, nossa, as pessoas evoluíram. Não sei, ainda tenho dúvidas disso, as pessoas evoluíram. Mas ela foi sim um espaço para a gente aprender. Só não aprendeu quem não quis. Só não aprendeu, né? Só não superou uma diversidade quem não quis, porque todos tiveram que superar. Todo mundo passou por um momento difícil na pandemia, todo mundo ficou com medo, todo mundo, né? Enfim, foi um momento muito, muito delicado para todos. Mas você veja, por mais que você saiba que essas coisas vão acontecer, né, Camila? Igual você fala, puxa, ele vai ter contato com isso. No final das contas, a decisão é dele. E sim, e como ele está né, bombardeado por opiniões que não são suas, ele vai ser bombardeado por outras pessoas muito mais do que você. Por isso que é aí que se torna presente os relacionamentos que você promove, e não só você, que você possibilita que ele tenha contato com, porque isso não vai substituir quem ele vai ser. Né? Então eu vejo assim que a rede social ela é um universo de todos, é um universo democrático, é um universo onde todos podem se expressar, mas o problema, né, são dois, né, que até os estudos da comunicação eles vieram para o outro lado ali depois da década de 70, a recepção, os estudos da recepção, como que as pessoas recebem aquilo que a gente leva para ela. E a gente inocentemente acha que uma propaganda X, uma propaganda Y, foi alguém da comunicação que fez. Não, existe muito estudo atrás daquilo. Né? Como que eu vou falar, para quem que é meu público, como que eu vou me comunicar, qual a cor que eu vou usar. Então, é uma arte realmente que atinge a nossa dimensão psicológica. E é muito importante dialogar sobre isso, só que na minha cabeça, infelizmente, a gente vê que cada vez mais no Brasil, essas áreas que dialogam sobre isso, sociologia, filosofia, elas estão em segundo plano, né, na política educacional, e é um perigo, por quê? Porque você deixa de trazer pontos importantes para a discussão e apenas, vamos vivendo, né, e não dá para ir vivendo, a gente tem uma responsabilidade aonde a gente vive com quem a gente convive, então eu acho assim que, né, retardar, né, deixar para trás, né, deixar para depois essas discussões, não pode acontecer. Tem que estar, então vocês, por mais que vocês trabalhem em outras áreas, eu falo, né, não é, a discussão ali é sobre quem você é, né, e você o teu profissional, perpassa pelo teu pessoal. Não tem como descolar isso, acho que é muito complicado a gente fazer esse descolamento. Então, quando a gente fala, eu tenho medo da rede social, eu gosto, você veja, é bem contraditório. Eu adoro participar, eu adoro ver, eu adoro, né, mas eu tenho medo dela, o que ela pode fazer, o poder que ela tem. Tinha até alguns livros, né, quando era da época da TV, ainda falava que a televisão era o quarto poder, né, a mídia é o quarto poder. Por quê? Porque ele tem realmente um alcance muito grande, né, e uma discussão muito grande. Então, esses cuidados que a gente tem que estimular as pessoas a terem, ele parte também de um grupo que eu acredito que começa no ambiente educacional. De novo, né? A gente volta sempre para a mesma etapa, assim. A educação faz parte. E é importante, né, que a gente tenha essa coisa acontecendo desde a escola. Eu acho que essa foi o que, para mim, assim, foi o mais, assim, gritante que veio dessa fala, assim. Se a gente começa a discutir corpo, imagem, diferente, ser diferente, né? A gente não precisa ser todo mundo simétrico, a gente pode ser diferente. E depois, se a gente quer ser simétrico, tá bom, tá tudo certo, mas vamos discutir sobre. E se essa discussão inicia lá na escola, isso fica natural, é natural a gente falar sobre isso. Né? O problema hoje é que as coisas não são naturais. A gente chega em determinado momento, a adolescência, onde a gente está construindo toda a nossa personalidade, e a partir daí a gente tem que definir padrões. Por que a gente tem que definir padrões? Mas é porque a gente não discutiu sobre isso. A gente nunca discutiu padrão.
né? A gente só foi recebendo as informações e agregando informações. Não, eu tenho que estar dentro desse padrão porque o meu grupo de amigos está nesse padrão, mas por quê? Por quê? Vamos nos questionar, né? Acho que essa que é a parte importante, a gente discutir sobre isso. Então isso é bem interessante mesmo. E a Bia falou um negócio aí, só pra... Eu sei que vocês estão quase finalizando ainda, mas assim, ela vai falando, eu vou lembrando. Ela falou uma palavra, né? Adolescência, gente. Para pensar na tua adolescência. Né? Eu paro para pensar, meu Deus, né? A tua cabeça, quanto você reflete, quanto você realmente está no mundo real. Quanto nós estamos realmente no mundo real. Exatamente. Né? A adolescência é complexa. Porque, tipo, na nossa época, né? Eu penso assim, na nossa época que a gente não tinha rede social, né? Eu, por exemplo, sou da geração que não tinha nem celular. E a gente não se preocupava com essa coisa de mostrar pro outro. Mas a gente já passou uma adolescência difícil, porque a gente tinha que ser aceito do nosso grupo. A gente se vestia todo mundo igual, porque fazia parte, né, dessa aceitação. E hoje, com a mídia, isso deve ser muito mais difícil para adolescente. Eu penso, se eu fosse, acho que adolescente agora, acho que eu teria vários outros problemas. Acho que eu teria entrado em crises, porque assim, não sei, eu acho que é muito mais difícil hoje do que foi na nossa época, que não tinha tanta exposição, né? Nada. Não tinha nada. Alguém tira foto. Você tá andando, alguém tira foto de você. Sim. Você andando, tira foto e posta. E você nem sabe que postar naquela foto quando você vê tem um monte de comentário. Então você nem sabe o que fizeram com um vídeo teu. Eu falo, morro de medo, meu Deus, tá me filmando aí falando aqui. Então você nem sabe o que tá acontecendo ali com você, né? Exatamente. É temerário. É temerário mesmo. Camille, então assim, acho que esse assunto, né, ele ia render, tem mais podcast ainda, tá, amiga? Esse foi o primeiro que tu participou, a gente pode trazer até mais gente pra discutir junto, né, pra gente ficar calada, né, Bia? Sim! Que daí a gente vai ficar calada, vai ficar ela e outro convidado discutindo sobre esse tema. E assim, a gente tem uma pergunta, que é sempre uma pergunta bônus, que é surpresinha, tá? A Dilza, nossa convidada do episódio 2, ela até se emocionou, né, Bia? Sim. Porque é uma pergunta bem simples, não é nada demais, tá? É uma coisa de cunho pessoal mesmo, que tu vai responder. Então, assim, a gente sabe que tu tem uma vida super corrida, que nem eu e a Bia. Tu é coordenadora, pesquisadora, professora do curso de Educação Física. Tem um papel super relevante, assim, na vida dos teus estudantes. Eu sei, eu te acompanho, te admiro muito, tu sabe disso. Mas aprendo muito contigo. E a gente quer saber o seguinte, o que tu não faz quando tu não está pensando, trabalhando, produzindo, coordenando, ensinando? O que tu faz no teu momento de ócio? O que tu faz na tua vida pessoal para descansar no teu ócio? Porque a nossa vida não é só isso. E a gente gosta sempre de encerrar com essa pergunta, né? Olha, o que eu faço quando eu não estou, né, nas minhas atividades profissionais... Eu tento curtir a minha família, né? Eu tento estar com as pessoas que eu amo, porque, igual você falou, a gente está muito na correria no dia a dia, né? A gente se pega nas necessidades dos outros e não na nossa necessidade. Então, eu gosto, né? Tem alguns momentos que eu gosto de estar comigo mesma. Isso parece que é uma brincadeira, né? Mas quando você trabalha com muita gente, você esquece de você. Estar com você mesma é você estar sozinha em alguns momentos. A Camila sabe disso, né? Então eu tenho momentos assim que eu quero ficar só eu, sabe? Sozinha, como eu não sou daqui, os momentos que eu gosto de estar lá, né, na praia, né, com meu pai, enfim, com a minha mãe. Mas mais do que isso, eu estou tentando cada vez mais estar comigo mesmo, me entender mais, me respeitar o tempo que eu tenho, porque tem um momento da vida que a gente quer estar com todos, em todos os lugares, fazendo tudo. Eu vou me emocionar. E você, é difícil, às vezes, você achar onde que está você nesse mundo, né? Você está ali pelo seu filho, você está ali pelo seu marido, você está ali pelo seu trabalho, mas quanto que você está por você? Quanto que você para e pensa em você? Então, hoje, atualmente, eu vejo assim que nesses tempos que eu tenho, eu estou me voltando para mim, né? Se eu gosto de ler, vou ficar sozinha, aquilo da leitura, do vídeo sozinha, não preciso estar no cinema com um monte de gente, não preciso estar numa balada, não. Eu estou cuidando de mim, porque eu sei que se eu não estiver bem, eu não vou ser uma boa professora, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ser uma boa irmã, eu não vou ser uma boa filha, eu não vou ser nada boa se eu não estiver bem comigo mesmo, né? Então, eu tenho gasto o meu tempo comigo. Que legal, nossa. Lindo, lindo. Sim, a Camila tá emocionada. Eu sempre. A Dilza disse também família, né? Sim.
Foi o que ela falou, porque não teve ainda o segundo episódio, vai postar agora. Mas é isso aí, a gente quer te agradecer muito. Não sei se Bia quer falar primeiro. Sim, quer agradecer. Eu quero agradecer, porque foi, assim, muito legal conversar sobre esse assunto. Na verdade, queria até agradecer por você ter enviado o material, que eu aprendi muito, muito mesmo. Até busquei outras coisas. É aquilo que eu falei enquanto a gente estava conversando. Eu acho que a gente precisa sempre pensar no todo. A gente não pode ficar pensando só no indivíduo, sozinho, isolado. Ele tá no mundo. Então, assim, obrigada, foi incrível. E eu só tenho a agradecer a tua participação. E a gente tem que marcar um próximo. E a gente vai falar mais e falar sobre outras coisas também. Obrigada. Camille, muito obrigada pela tua participação. Assim, é sempre um momento de aprendizagem. E eu fico muito feliz de te receber aqui, porque tu sabe que é um amor imenso. E mais feliz ainda porque eu tô com as duas, né? Então, discutindo um assunto tão importante com as duas. Então, eu tô muito feliz. Muito obrigada pela tua disponibilidade no sábado. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou apaixonada por ela. Eu amo essa mulher. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Camille, tu quer encerrar com alguma palavra? Quero, claro. Bom, queria agradecer vocês pelo convite. Para mim é muito especial quando eu posso falar e fazer e ser quem eu sou. Eu acho que para mim isso é o melhor presente que vocês poderiam me dar. Quando a gente convida alguém para nossa casa, eu acho que a gente sempre quer que essa pessoa se sinta à vontade. E vocês duas foram mestres, especialistas nisso. Eu me senti completamente à vontade com vocês, com a receptividade, com a alegria de vocês, com a energia de vocês. E estou aqui para próximas experiências. Gostei muito. Estou à disposição para o que vocês precisarem. E para finalizar, eu queria parabenizar. Acho que tivessem mais pessoas fazendo o que vocês fazem, a gente não teria só mais bons profissionais, mas a gente teria boas pessoas melhores nesse mundo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. Então a gente vai encerrar aqui o nosso episódio 3. Muito obrigada. Logo, logo a gente já está postando nas nossas redes, nas quintas, sem datas, né? Que fique bem claro. Um beijo, gente. Beijo.